entraram com o processo na época ou foi só um deles? Foi. É que assim, as relações deles, dos dois, sempre foram relações. Eles não eram próximos, é até importante destacar isso, o Rodrigo e do Roger. Nunca foram próximos? Não, até na entrevista para a revista Veja, Roger deixou bem claro, porque o jornalista pergunta, mas você chegou a relatar esses supostos abusos ao outro filho? Ele disse que não tinha convivência, que na verdade eles foram se conhecer e ter algum vínculo na época daquele primeiro processo, quando ele fez as acusações na mídia, ali por volta de 2020, 2021. Até então não havia uma relação. Mas as acusações em relação ao problema envolvendo o filho biológico, pelos relatos do que eu venho acompanhando da história, vem desde a época da separação, que já tinha sido conturbada com a mãe do Rodrigo, e aí não teve vamos dizer, uma relação tão próxima do Cid com o filho. Mas a relação do Rodrigo, filho do Cid, com o Cid, foi em função dele não ter aceitado a separação ou tinha alguma coisa de abuso? Tinha alguma coisa? Não, ele não tem tinha relação nada disso. De abuso, não. Na verdade, a relação do suposto abuso, ela vem só por parte do Roger, quando ele diz, após aquele episódio da sauna, que o jornalista teria pedido para ele ajudar a se masturbar. Basicamente, ali que teria repetido em outras ocasiões, que ele nutria grande afeto por ele, mas que também o jornalista pergunta se ele tinha presenciado durante todos esses anos algum episódio em que o Cid teria mantido relação com outros homens ou com outras pessoas, e ele disse que não. Que na verdade era só naqueles momentos com ele, mas que ele trabalhava, levava a vida normal e que não tinha episódio com outras pessoas ou com pessoas do mesmo sexo. E o jornalista da Veja perguntou para ele o que ele quer com isso? Não. Eu teria perguntado. É que eu acho que a questão tá no pano de fundo, na minha opinião, que o jornalista, o Valmir Moratelli, fez uma entrevista muito, até didática, fácil de entender, que ele espera a partir de agora no sentido de retomar uma discussão que é a expectativa que o próprio Roger fala, que a justiça reconheça ele. Então, assim, ele não esconde essa vontade. Então, a gente perguntou para o mas a gente deve ter audiência. Se é considerado filho, talvez, aquilo que a gente estava falando, talvez o Cid tenha falado para o Roger que era filho de consideração, mas não registrou no papel. Talvez foi isso para o jornalista, será? Quer ser reconhecido como filho? Assim, vamos lá. Aí faz sentido. Até na última conversa com o doutor Francisco, foi o que eu disse, talvez eu esteja desatualizado. Se ele responder aqui, a gente atualiza também. Mas ele me esclareceu o seguinte, Matheus, hoje, se fosse executar o que tem que ser feito, os 25% continuam para o Rodrigo, que é o filho biológico. Os 25% que estão em questionamento que seria a parte do Roger. Por quê? No documento, ele teria deserdado o Roger e pode ser que esse questionamento foi o que você falou, que não tenha um registro formal. Formal no cartório. No cartório. Então tem assim, ele era um filho de consideração. Né? De consideração. De consideração, se não é oficial, legalizado, se não tem o nome do Cid lá na certidão de nascimento do Roger, então... Porque na época ele tinha 14 anos, né? Quando ele trouxe ele do Sul para o Rio de Janeiro. Ele foi morar junto na casa. Foi morar junto, ajudava nas gravações, né? Enfim, tinha uma relação de trabalho, até que ele moveu também uma ação trabalhista contra o Cid Moreira depois. E o Roger, lá atrás, no primeiro processo, ele não falou de maus tratos? Que a esposa do Cid colocava o pai, acusou também a Fátima, né? Ele acusa de maus tratos, inclusive eles fazem sérias denúncias em relação também à forma que ela tratava o próprio Cid. Então, o Cid. Eles dizem que ela era uma pessoa que tratava bem mal e que até usava de recursos criminosos, assim, de alguma forma, para deixar ele numa situação de vulnerabilidade. Na época, isso foi muito discutido, mas nada foi comprovado. Até a própria Fátima, e depois que você me perguntou isso na semana passada sobre esse assunto, eu fui atrás para entender, assim, quem tem a medida protetiva mesmo é ela, né? Contra o Roger. Contra o Roger. Então, ele não pôde também ir ao velório justamente porque ele tem que respeitar a determinação da justiça que ele não pode se aproximar nem dela, na época, quando ele era vivo, nem do Cid Moreira. Então, mas veja só, ele não foi procurar o Cid em momento nenhum, nesse tempo todo. Se eu gosto de alguém, eu vou procurar, concorda? Mas está magoado pelo que aconteceu. Ok, mas o processo foi inconclusivo. É uma coisa tão complexa isso, né? É muito complexo, porque eu fico imaginando assim, também são denúncias tão graves, que clima é esse que ele vai buscar uma conversa, né? Assim. Então como que ele queria ir no enterro? Estranho. Se ele não queria estar perto do pai vivo. E o próprio Cid veio a público, né, uma vez e falou, né? Disse que não... Foi.
enfim, não estava satisfeito, que estava errado essa colocação dele. Então, assim, já ficou claro, aparentemente, pelo vídeo, também a vontade do Cid, né? O Cid destacou, olha, não serve pra mim, eu não quero. Agora tem que ver só se é uma questão legal. Mas às vezes também você lutar por um afeto que a própria pessoa já disse, né, publicamente que talvez não queira. E que ele próprio nunca fez por querer. Vamos lá, é uma questão polêmica. Só para você entender, a gente está falando do Cid Moreira e do Roger, que é filho do Cid. Agora a gente está falando dele é filho. Ele deu uma entrevista para a revista Veja. Ele é filho de consideração ou filho de papel passado? Então é sobre isso que a gente está dizendo, que ele tem direito à herança. Né? Nessa entrevista ele falou de abusos que ele teria sofrido, que o Cid teria feito ele... Desde os anos 90. Então. Mas teve o processo foi encerrado porque não tinham provas. Foi inconclusivo, não é isso? Na época inconclusivo e, na verdade, em muitos eles perderam, na época dessa acusação. O ponto é que aí é uma discussão polêmica que eu acho que cada um vai ter uma... A gente está falando de 60 milhões de reais de herança, pelo menos. 40 milhões de imóveis e 20 milhões de obras. Ok. O afeto não tinha. Não. Mas agora vale a discussão pelo dinheiro? Assim, é possível separar uma coisa da outra? Ou seja, o teu afeto eu entendi que depois dessa denúncia eu não ia ter. Mas o seu dinheiro eu tenho direito porque eu sou seu filho. Então, mas é filho de papel passado, então tem direito, mesmo sendo adotado, o mesmo direito do filho consanguíneo. Agora, é de consideração, eu te considero meu filho. Te trato como eu trato meus filhos, mas não coloquei meu nome na sua certidão. Então você não tem direito à herança? Tem igual casamento, gente, né? Ou é casado ou não é. Ou tem união estável ou não tem. Mas ele pode, assim, porque em algum momento ele teve direito, ele estava lá como um dos herdeiros. Isso é fato. Entende? Mas não tinha um outro testamento que ele era herdeiro? Era. Tinha. Lá atrás, quando ele foi deserdado, foi justamente porque ele tinha direito. Então, mas porque ele era de consideração, não é porque ele tinha direito. Você é meu filho de consideração, porque assim... Segundo a justiça, eu não sou advogado, mas tem uma parte do patrimônio da gente que a gente tem que dar para os herdeiros legítimos. Que é obrigação. Que é obrigação. Eu não posso tirar. E outra parte que eu posso tirar desses, vamos sei lá, quantos por cento, e destinar a quem eu quiser. Por exemplo, tem gente que deixa para o cachorro, deixa para uma ONG, mas só essa parte que você pode doar a terceiros. Sim. Doutor Francisco respondeu. Que ele respondeu, graças a Deus. Vamos ouvir o que ele fala. Tomara que ele não tenha falado palavrão. Oi, pessoal, vamos por partes. Primeira coisa, qualquer filho pode ser deserdado, tanto o filho natural quanto o filho adotado. Só que tem alguns requisitos que estão no Código Civil, que são as condições para que você deserde o filho. Você tem casos de deserção, por exemplo, porque o filho cometeu crime. É mesmo. Você tem uma mania de jogar esse negócio rápido, eu não entendi nada. Que são as condições para que você deserde o filho. Você tem casos de deserção, por exemplo, porque o filho cometeu o crime, que foi o caso da Suzane Richthofen, e nesse caso... O filho seria deserdado através de um testamento que o Cid Moreira fez. Ele poderia ter deserdado tanto o filho adotivo quanto o filho biológico, mas ele preferiu deserdar o filho adotivo porque ele entende que foi quem tomou frente nas questões contra ele. Então, sim, no Brasil, um filho pode ser deserdado e as condições eu vou mandar para vocês, para que se vocês quiserem ler e entender, legal. Eu vou mandar aí logo abaixo. Doutor Francisco, maravilhoso você, viu? Um beijo, viu? Gente, filho pode ser deserdado. Eu não sabia. Então, quando o filho pode ser deserdado? Segundo o artigo da Constituição. A possibilidade de deserdação se dá em ofensa física contra os pais, injúria grave contra os pais, se tiverem tido relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, olha, eu não sabia disso também. Ou que tenham desamparado genitores com alienação mental ou doenças graves, ou seja, abandonou quando precisava, quando estava doente. Foi o que eles dois fizeram com o pai. Mas ele não estava, o laudo era que ele estava lúcido. Não, mas não lúcido, não doença mental. Mas teve um abandono pela idade, não De acordo com o doutor, o testamento do Cid fala que no caso foi injúria grave. Foi aquela hora quando ele tenta... Quando ele fala sobre a acusação de estupro. E relação indigna. Ele mandou mais um áudio. A outra parte da pergunta, o filho adotado e o filho biológico é a mesma coisa. Eles têm os mesmos direitos, enfim, são iguais em tudo. Por isso que tanto filho biológico quanto filho adotado podem ser deserdados. Nesse caso, foi deserdado o filho adotado por uma escolha do Cid Moreira. Tá bom. Fechou. É que eu tinha visto hoje cedo que os dois filhos tinham sido deserdados. E que todo o patrimônio ficaria para Fátima. Não, então ele só deserdou um. E
ele teria direito de deserdar os dois, mas é porque, na verdade, as acusações mais sérias... Quem fez foi o Roger, o outro não fez. Mas o outro abandonou. Sei lá, eu tinha visto que eram os dois. Bom, enfim, você vê... Você acha que só dá encrenca na tua família, que não tem nada pra dividir. Fica contando com herança aí, que seu pai Pode falar uma coisa? Quando eu falo que é tudo igual, as pessoas falam, nossa, André, é um absurdo. É tudo igual porque, assim, toda família tem aquele serzinho que vai atormentar em algum momento. Às vezes multiplica mais do que um, mas que existe.